Segundo Reis, capítulo 7. Quem encontrou, diga amém. Diga assim, pastor, nem encontrei, porque está no telão ali, mas é bom você ir acostumando a manusear também a palavra do Senhor, irmão. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, nos portões de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O verso 2 diz assim: o oficial em cujo braço o rei estava se apoiando, a pessoa do braço direito do rei, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Haviam 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então foram, chamaram as sentinelas da porta da cidade e lhes contaram: entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. Amém? Curva a tua cabeça, feche teus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Paizinho, muito obrigado pela tua palavra que nós acabamos de ler. Paizinho, muito obrigado por tudo que o Senhor já tem falado ao nosso coração. Recebe, Senhor, receba a nossa adoração, que ela possa subir como um cheiro suave até as tuas narinas. Nesta noite, fala comigo, fala com a tua igreja, fala com aqueles irmãos que estão tão necessitados, tão carentes de ouvir uma palavra da tua parte. Se apresente a eles nessa noite, suplicamos em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Rei Jesus.
Glória a Deus. Meus amados, esse era um período de grandes dificuldades para a nação de Israel. Período de muita escassez de tudo. Escassez de alimentos, escassez de água, escassez de vestimentas. Um tempo muito difícil. E a causa era porque Samaria estava cercada por um grande exército do rei Ben-Hadad, pelo exército sírio. Mas aquele povo chegaram a essa situação, a esse estágio de suas vidas, por conta de estarem distantes do Senhor. Israel nesse tempo estava padecendo dessa inflação terrível, momentos de muitas calamidades, muitas dificuldades. Mas essa situação, ela é oriunda ou foi oriunda de decisões que esse povo tomaram lá atrás, desobedecendo a palavra do Senhor. Começaram a adorar outros deuses, começaram os filhos de Israel casando com mulheres que não deviam, e a razão e o custo de tudo isso é que eles se afastaram do Senhor. E pelo fato deles estarem se afastando a cada dia mais, agora Deus permite que uma nação venha oprimi-los, para que eles acordem, fiquem atentos para o que está acontecendo, para que eles possam voltar para a presença do seu Criador. E as condições econômicas de Samaria eram terríveis. Como falei, havia uma fome muito grande na cidade. O básico faltava a todos. Eles comercializavam animais como jumento para se alimentarem. Havia uma grande inflação dentro da cidade por conta do cerco do exército inimigo, que durava já há muito tempo, já uns 3 anos. E eles estavam agora cercados. Aquele exército inimigo estava ali mais ou menos 3 anos sitiando aquela cidade, a cidade de Samaria. E aquele povo, em alguns momentos, talvez no início daquele cerco, eles confiaram na força do seu braço. Aquele povo talvez tenha confiado que aquilo ia passar logo logo. Depois passou 1 ano e o cerco continuava. Veio o 2º ano. Aí eles começaram a acreditar que talvez com o seu conhecimento, com o seu jeitinho, talvez aquilo viesse passar. Só que a situação foi se agravando cada vez mais. E como eu falei para vocês, havia uma grande inflação dentro da cidade, por conta desse cerco. E já havia muito tempo, a ponto de as pessoas se tornarem canibais, pessoas comendo pessoas. E no capítulo no capítulo 6, um pouquinho antes, nós vamos ver que o rei Jorão, que era o rei dessa época, do profeta Eliseu, ele, devido à situação estar muito apertada, eles estão sendo sitiados pelo exército inimigo, falta o básico, falta alimentação, falta água, pelo fato de o exército inimigo estar às portas da cidade, ter cercado a cidade, ninguém entrava, ninguém saía. E como a cidade, os portões estavam fechados, não chegava mais alimento para os povos de Samaria. E a aflição daquele povo começou, o gemido daquele povo começou a apertar o rei Jorão. E no capítulo 6, a partir do verso 24, se não me falha a memória, ele resolve sair, dar uma inspecionada nos muros da cidade, quando de repente ele ouve os gritos de uma mulher, e essa mulher pede socorro para ele, e ele diz mais ou menos assim:
Se o Deus de, se o nosso Deus não puder ajudar você, muito menos eu não tenho como te ajudar. Mas me fale o que aconteceu. E ela começa a abrir o seu coração para ele. Ela diz: sabe, rei, ontem uma mulher me procurou, e ela disse: olha, vamos comer o teu filho hoje, vamos matar, vamos fazer um assado do teu filho, um ensopado, não sei, vamos cozinhar esse teu menino, tua criança hoje, e amanhã nós faremos a mesma coisa com o meu filho, com a minha criança, porque a fome era demais naqueles dias. E aquela mãe entrou em acordo com aquela outra mãe. Só que no dia seguinte ela vai contar para o rei: olha, rei, mas depois que eu cozinhei o meu filho, que nós comemos, já no dia seguinte eu fui procurá-la e falei para ela fazer o que nós tínhamos acordado, e ela escondeu o seu filho. E o rei, meu irmão, meus irmãos, ouvindo o choro daquela mãe, o desespero daquela mulher, o sacrifício que ela tinha feito, ele rasga as suas vestes em cima daquele muro. E quando ele rasga as suas vestes, ele estava usando por baixo uma roupa, uma túnica de saco, que era sinônimo de grande humilhação, grande arrependimento. Aquele rei Jorão já estava com aquelas roupas por baixo da sua túnica, porque ele sabia que uma hora ele não ia aguentar a pressão, uma hora a calamidade ia estourar a certo ponto que ele teria que rasgar de fato as suas vestes. E ele rasgou as suas vestes, e as pessoas puderam ver a sua humilhação, que ele estava arrependido, que ele estava se achando pequeno diante de tudo que estava acontecendo. Meus amados, tamanho não foi o desespero daquele rei. Aleluias, glória a Deus. E certa vez o rei da Síria ele estava em guerra com Israel, e o rei da Síria e o rei de Israel pretendia montar um acampamento fora de Samaria, e isso um pouquinho antes desse acontecimento. O rei da Síria cercando, Israel, e o rei de Israel pretendia montar um acampamento fora da cidade de Samaria, mas o profeta o advertia, mandando mensagens que ele evitasse passar por lugar tal e lugar tal, porque os arameus estavam descendo para aquele lugar. E o rei mandava mensageiros a observar se aquilo era verdade, e por diversas vezes o profeta Eliseu lhe advertiu sobre isso. Com isso, o rei de Israel foi liberto pelas palavras que saíam da boca de Eliseu, várias vezes. Meus irmãos, nessa época, como eu acabei de ler aqui, era uma época que os reis andavam em guerras um com o outro. E nesse período aqui, um pouco antes desse segundo cerco de Samaria, o rei de Israel, ele estava querendo montar um acampamento fora da cidade, mas só que o rei dos arameus, o rei da Síria, ele tinha montado umas armadilhas para pegar o rei. E o profeta Eliseu, sendo um homem de Deus que era, Deus fala com ele, e ele adverte para o rei: olha, não passe por lugar tal e nem por lugar X. E o rei, ouvindo as palavras de Eliseu, ele manda mensageiros averiguar se aquilo realmente procedia. E quando os mensageiros chegavam até aqueles locais onde Eliseu tinha falado, de fato havia ali emboscadas, armadilhas para pegar o rei de Israel. E por diversas vezes a palavra do Senhor vai advertir no capítulo 6 de 2 Reis, que por diversas vezes
Deus livrou aquele rei por intermédio do profeta Eliseu, porque ele tinha uma intimidade com Deus, ele andava junto com Deus. Igreja do Senhor, nós temos que ouvir, vocês como igreja, nós como igreja, temos que ouvir os conselhos dos profetas, dos homens de Deus, porque são pessoas que têm pago um preço, são pessoas que têm orado pela igreja, são pessoas que têm jejuado pela igreja, e todas as vezes que um homem de Deus sobe aqui nesse altar, que uma mulher de Deus sobe aqui nesse altar, é Deus falando para conosco, e nós temos que estar com o nosso coração aberto, para ouvir aquilo que Deus tem falado à sua igreja. E quando o rei Sírio, ele fazendo essas armadilhas, essas emboscadas, e vendo que nenhuma pegava o rei de Israel, ele se enfureceu, e isso enfureceu o rei da Síria. Ele convocou seus conselheiros e perguntou quem era o dedo duro. Vocês não me apontarão qual de vocês está do lado de Israel? O rei sírio pensou que havia um dedo duro no meio deles, porque toda emboscada que eles armavam para o rei de Israel, o rei de Israel já estava sabendo. É Eliseu, o profeta, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas no teu quarto. Aquele rei questionando os seus servos, alguém pega e se levanta e diz: não tem dedo duro aqui não, é porque a culpa disso é o profeta Eliseu que existe em Israel, a culpa disso é o homem de Deus que existe em Israel. Porque, rei, até as palavras que você fala em secreto no teu quarto, Deus assim faz com que ele saiba. Aleluia. Deus se importa com você, meu irmão. Ele cuida de você e tem cuidado de você como a menina dos seus olhos. Irmãos, Deus se importa com você. Muitas vezes nós não nos damos conta, mas começamos a reclamar, começamos a murmurar, porque estamos passando por aquilo ou por aquilo outro, pensamos que vamos desfalecer, mas esquecemos de olhar para trás e ver quantos livramentos nosso Deus não nos tem dado, quantas vitórias você não tem alcançado. Você está aqui nessa noite, isso é motivo de vitória para você. Se você está vivo aqui é porque Deus se importa com você, Deus tem se importado com a tua casa. Aleluia. Descubra onde ele está. Quero capturá-lo. O rei da Síria falando com seus servos. Então descubra onde ele está, eu preciso capturá-lo. E o profeta Eliseu estava em Dotã. Então ele enviou uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. E o servo de Eliseu, ele se levanta cedo. O aprendiz de Eliseu, do profeta, ele se levanta cedo. Quando ele olha assim, ele vê um grande exército. Um grande exército de carros e cavaleiros, uma tropa muito grande de cavalos. E ele diz: ah, meu Senhor, o que faremos? O que vai ser de nós? Esses homens estão aqui para nos perseguir, vai matar todo mundo. O que vai ser de nós? Não torne, irmão, não torne o problema maior do que ele já é. Não torne o problema maior do que ele já é. Pare de ficar focando nas dificuldades. Basta cada dia o seu mal, diz a palavra do Senhor. Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são muito mais do que aqueles que estão com ele. Eliseu falando com seu servo. Era como se Eliseu pegasse agora na camisa do seu servo e falasse: calma, rapaz, o inimigo está lá fora. Sim, pronto, beleza.
mas não torne as coisas pior do que o que elas são. Saiba de uma coisa, meu filho, o profeta falando com o seu servo. O número do exército que está do nosso lado é bem maior do que o exército que estão com eles. Amém? E Eliseu, naquele momento, ele ora para que os olhos do seu servo viessem abertos. E depois daquela oração, os olhos do servo de Eliseu se abrem, e aquele homem percebe que realmente ali está um grande exército para os proteger, para os livrar. Porque nós sabemos, e Deus fala na sua palavra, que as nossas lutas são as lutas do Senhor, que as nossas guerras são as guerras do Senhor. Sabe, irmão, essas dificuldades que você acha que está passando, e de fato nós temos passado, Deus está do seu lado, Ele tem se preocupado com você, Ele luta as suas guerras, as suas lutas é também as lutas do Senhor. E ele viu o exército inimigo e teve medo. O servo de Eliseu viu o exército inimigo e teve medo. Muitas vezes, irmãos, nós colocamos os olhos demais em alguns problemas, em algumas dificuldades. Assim como o servo de Eliseu, ele olhou para aquele exército e teve medo. Olhando para a sua vida, irmão, fazendo uma introspecção, olhando para dentro de você, o que tem colocado medo na sua vida? O que te tem colocado medo? Tire os olhos daquilo que te causa medo, irmão. Sabe, quando você estiver no meio de um problema, no meio de uma dificuldade, onde você acorda de manhã e percebe que os inimigos são numerosos, tire os olhos do problema, comece a orar, a pedir que o Senhor venha abrir os teus olhos, para que Ele venha te mostrar a real situação a qual você se encontra. Você pode orar e dizer: Senhor, eu estou me sentindo tão aflito, tão angustiado, sabe, Senhor, essa situação está me sufocando, tem me tirado o sono, Deus, e eu ouço uma voz do meu ouvido dizer que eu estou sozinho, que eu não vou vencer, que agora tudo vai se acabar. O que é que está acontecendo? Senhor, abre os meus olhos espirituais, abre os meus ouvidos espirituais, para que eu possa ouvir a Tua voz nesses dias, nesses momentos. Abre os meus olhos para que eu possa perceber realmente o que está acontecendo, qual é a real situação. É hora, irmão, de eu e você tirarmos os olhos do problema e começar a olhar para aquilo que nos traz esperança, aquilo que pode mudar a nossa situação naquele momento. Comece a colocar a tua mente, os teus olhos naquilo que te traz esperança de verdade, irmão, em nome de Jesus. Comece a orar, comece a falar com Deus, que na pessoa do Espírito Santo Ele vai te visitar, Ele vai te dar um chacoalhão e dizer assim: meu filho, eu estou contigo. Quando você passar pelo fogo, eu estou contigo. Quando você passar pelas águas, você não vai submergir, porque eu estou contigo. Aleluia! Glória a Deus! E o verso 18 do capítulo 6 vai dizer que ele orou ao Senhor. Agora Eliseu ora ao Senhor, e a oração de Eliseu é que os homens fossem feridos, aquele exército fosse ferido com cegueira. Orou ao Senhor: fere estes homens com cegueira. E isso aconteceu.
este não é o caminho nem a cidade que procuram, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os levou até a cidade de Samaria. Depois que Eliseu ora, e os olhos do seu discípulo se abrem, ele percebe, o discípulo de Eliseu, o servo de Eliseu, percebe que ele não está sozinho, que existe um exército de seres espirituais do seu lado. Agora Eliseu faz uma outra oração, e essa oração é para que o exército inimigo seja ferido de cegueira, que Deus fira aquele exército com cegueira, e aqueles homens começam a ficar cegos, e Eliseu se apresenta para eles, pergunta para eles o que eles estão procurando, para onde eles vão, e Eliseu fala assim: olha, eu vou conduzir vocês para o caminho que vocês estão procurando, e até a pessoa para quem você está procurando, que seria Eliseu, né? E Eliseu leva aquele exército. Imagine, irmão, um exército grande, enorme, sendo conduzido igual um cachorrinho assim, ó, por uma cordinha assim, ó. É isso que Deus faz conosco, irmão. É isso que Deus faz. Não estou fazendo apologia à dor espiritual, não. Mas é isso que acontece. É isso que Deus vai fazer e faz com aquelas pessoas que nos perseguem, que perseguem você. Eles poderão parecer poderosos, eles poderão parecer que são uma quantidade exorbitante, mas eles vão andar assim, ó, guiados por você igual um cachorrinho. Foi isso que estava acontecendo. E Eliseu conduz aquele exército agora e deixam eles dentro da cidade de Samaria. E agora dentro da cidade, Eliseu ora para que eles pudessem voltar a ver. O rei Jorão vê aquele povo, né, aquele exército dentro de Samaria, e fala assim para Eliseu: nós vamos matar agora eles. Aí Eliseu olha para eles e diz assim: nananina, não é esse o costume, não é assim que você faz quando você aprisiona os inimigos, com arco, ou com flecha, com espada. Não é isso que você faz. Pois o que é que nós fazemos com eles então, Eliseu? Você vai fazer um grande banquete e vai dar comida para eles. Você irá alimentá-los. Você vai fazer um grande banquete, vai dar comida, vai dar bebida. Estão entendendo, irmãos? Como que nós devemos fazer com aqueles que nos perseguem? É rebater? É devolver na mesma moeda? Não. Ali Eliseu poderia muito bem ceder às palavras do profeta, ou perdão, às palavras do rei, e permitir que matasse aquele povo. Mas Eliseu não reage assim. Ele não age dessa forma. Sabe por quê? Embora sendo no Antigo Testamento, nós podemos dizer que o Espírito de Deus habitava na vida de Eliseu. E esses frutos, irmãos, agindo dessa forma, só faz quem tem o Espírito Santo, irmão, quem tem o Espírito de Deus. Nós não fomos chamados para revidar, não. Não fomos chamados para rebater com a mesma moeda, não. Nós fomos chamados para sermos diferentes. Uma flor, uma rosa, quanto mais você aperta ela, mais ela sai o quê? Perfume. Assim deve ser eu, assim deve ser você. Na hora que as coisas apertarem, na hora que o mundo te humilhar, na hora que o mundo te perseguir, você vai exalar o bom perfume de Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Isso é evangelho, irmão.
Foi isso que Jesus veio nos ensinar. E o reino de Deus é de ponta cabeça. O reino de Deus é contrário ao reino dos homens. Talvez se fosse na época em que houvesse uns profetas carnais, que aqui e acolá aparecia, talvez esse rei teria feito isso. Mas a nossa Bíblia nos ensina diferente. O nosso Jesus nos ensina diferente. Isso é evangelho. É mudança de mente, mudança de comportamento. Talvez você é novo convertido, está aqui na igreja e tenha orado assim: Senhor, eu tenho ouvido um hino que diz assim: quem me viu passar na prova e não me ajudou. Como é que o hino diz? Como é? Quem te viu passar na prova não te ajudou. Como é? Quem viu? Quem te vê na bênção vai se arrepender, né? E o que mais? Quem te vê na bênção vai se arrepender. Vão estar na plateia e você no palco, né? Quer dizer, eles humilhados e você exaltado, né? Não é isso que a Bíblia nos ensina, não, irmão. De uma fonte não pode jorrar águas diferentes, águas amargas, águas doces. Da mesma fonte não pode jorrar águas amargas e águas doces. Você tem dentro de você, sabe o que? Um rio. E esse rio é vivo. E essas águas emanam para o céu. Jesus, irmão, tem que estar dentro de nós. E na hora que as coisas começarem a dar errado na sua vida, porque uma hora vai dar errado, irmão. Não é, a nossa vida aqui na terra não é de flores. Nós teremos dificuldade. Nesses 2 anos aí, o mundo todo está passando por uma grande dificuldade. Fora esse período de pandemia, ou dentro mesmo do período de pandemia, as coisas têm apertado mais para um do que para outros. Para crente em especial. Mas aí Deus esqueceu de você? Não. Talvez assim como Deus permitiu esse cerco, né, de Israel, no capítulo 11. Quando você estuda todo aquele contexto, você vai perceber que Israel se distanciou das palavras do Senhor. Israel se distanciou de Deus, pecou. E os nossos pecados, Isaías 59 diz que nos separam de Deus, nos distanciam de Deus. Mas Deus, como Ele nos ama, Ele permite, usa alguém, usa uma situação, para que os teus olhos possam se abrir, para que você venha orar mais, para que você venha meditar mais, para que você venha fazer um autoexame, uma introspecção, e perceber onde de fato você errou, ou o que você está fazendo de errado, para que a criatura se volte para o Criador. Quem está me entendendo, diga amém. Aplauda ao Rei Jesus, diga glória a Deus. Aleluia. E agora, com essa atitude de Eliseu, em agir de bondade para com esse exército, depois de servirem ele com comida, bebida, um grande churrasco, um grande banquete, agora aquele exército vai embora. E a palavra de Deus vai dizer que por muito tempo aquele povo deixou Israel em paz. Só que agora passa-se algum tempo, muito tempo, na verdade. E agora o rei Ben-Hadad, eu acho que é o Ben-Hadad II. Ben-Hadad quer dizer filho de Hadad. Ben quer dizer filho. Hadad eu acho que quer dizer aquilo que lança raios, mais ou menos assim, se eu não estou enganado. E agora passou muito tempo, e agora o rei Ben-Hadad
rei da Síria, mobiliza todo o seu exército e cerca Samaria. E esse cerco demora muito tempo, trazendo grande fome aos seus habitantes. Aí é o texto o qual nós lemos no início. Foi nesse cerco que o rei Ben-Hadad, ele cerca Samaria. Ele passa 3 anos ali, esperando para dar o bote. Então muito tempo passou e agora Ben-Hadad, rei da Síria, mobiliza todo o seu exército e cerca Samaria. E esse cerco demora muito tempo, trazendo grande fome aos seus habitantes. E o versículo 26 e 27 do capítulo 6 vai dizer assim: um dia, o 26 e 27, um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: socorro, majestade. Socorro, majestade. É o 27, né? O rei respondeu: se o Senhor não a socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira, ou vinho no lagar, no tanque, onde prensa uvas? Jorão era esse rei, e ele reconhece a sua incapacidade de ajudar aquela mulher, porque se o próprio Senhor não agisse, ele não podia fazer nada, mas quer que o Senhor deva ser o culpado por uma situação provocada por desobediência deles próprios. O rei Jorão, ele reconhece que se Deus não agir, ele não pode fazer nada. É isso que esses 2 versículos estão querendo dizer. Mas ele aproveita e tenta se eximir da culpa que é dele e joga nas costas de Deus. Irmãos, a razão deles estarem sendo oprimidos, estarem cercados por aquele exército inimigo, a razão foi o que eles fizeram, foram as escolhas que eles fizeram que os levaram a tal situação. E muitas vezes, assim como esse rei, o rei Jorão, nós sabemos que as coisas não têm andado mal na minha casa, as coisas não têm andado mal na minha empresa, na minha vida. Eu sei que a culpa é minha, que eu estou fazendo algo de errado, que eu tenho tomado decisões erradas, decisões que não agradam a minha esposa, que não agradam os meus filhos, que não agradam a Deus. E eu vendo que eu estou sendo engolido, estou sucumbindo diante de uma situação, ao invés de eu me ajoelhar e pedir misericórdia a Deus, eu começo a procurar culpado. Será que nós não somos assim? Será que você não é assim? Não. As coisas têm dado errado, mas a culpa não é minha não, a culpa é sua. Igual lá no jardim do Éden: Adão, o que foi que você fez? A mulher que você me deu. Ô Eva, o que aconteceu? A serpente, Senhor, foi a serpente. E às vezes nós fazemos pior, colocamos culpa em Deus. Mas Senhor, cadê que eu não estou vendo a tua palavra se cumprir na minha vida? Cadê as promessas? Dizem que tem uma promessa para cada dia, existem promessas na tua palavra, que uma para cada dia do ano. Cadê essas promessas que não vêm? Cadê essas promessas que não acontecem? Irmão, vamos voltar para o centro da vontade de Deus e pedir misericórdia, que é melhor do que ficar procurando culpados. Às vezes dentro de casa é assim, as coisas não estão dando certo no relacionamento, e ao invés de um se calar, ficam os dois brigando, um botando culpa no outro.
Se um reconhecer que está errado, acabou a confusão, irmão. Se um assumir o erro, acabou. Porque um vai ficar falando sozinho e não vai achar legal aquilo, vai se calar. Admita que você errou. E às vezes os dois erraram. Mas quando um decide logo ter a iniciativa, não, meu amor, eu errei, me perdoe, não vou fazer mais isso. Oh, meu bem, eu também sou errado, me perdoa. Pronto, acabou a confusão. Mas nós ficamos procurando culpados, atirando em tudo e em todos, questionando Deus, misericórdia. E o que estava acontecendo com aquele povo lá, agora com esse cerco do exército sírio, com o rei Ben-Hadad, eles comiam animais impuros, comiam jumento, a ponto de vender a cabeça de um jumento, por 80 barras de prata, 80 ciclos de prata. Cada ciclo de prata, se não me engano, ele é pouco mais de 11 gramas de prata, quase 12 gramas. E vamos colocar nos dias de hoje, o preço da prata deve estar em torno de uns 1.300, 1.500 reais. 80 ciclos de prata dá quase 1 quilo. Já pensou, irmão? Um animal impuro que ninguém podia comer, estava sendo vendido por 1.500 reais, mais ou menos nos dias de hoje. A cabeça dele, por 1.500 reais. Será se havia fome naquele lugar? Será se havia uma crise econômica em Samaria? A Venezuela é um grande exemplo, mas não está assim ainda não. Será que está, irmão Silas? Eu acho que não está não. A ponto de matar um jumento e vender a cabeça por 1.500 reais para o povo se alimentar. O povo pegava esterco de pombo e fazia uma farinha para comer. A coisa está difícil, irmão, estava difícil ali. Como é que está na tua casa? Está assim? Se tiver, irmão, comece a clamar a misericórdia de Deus na tua vida. Comece a se humilhar e pedir que Deus se lembre de você, reconheça o seu erro. Eles se tornaram canibais, comiam pessoas, porque a fome era grande. O verso 32, Eliseu estava sentado em sua casa, reunindo-se com as autoridades de Israel. Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunindo com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades: aquele assassino, Jorão, mandou alguém para cortar minha cabeça. Quando o mensageiro chegar, fechem as portas, fechem a porta e mantenham-na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele? O rei queria a cabeça de Eliseu e mandou mensageiros. Só que antes deles chegarem, Deus já tinha revelado para Eliseu o que estava acontecendo. O rei diz: essa desgraça vem do Senhor. Como posso ter ainda esperança nele? A culpa das coisas não estarem dando certo em nossa vida não é de Deus. O rei Jorão botando culpa no Senhor das coisas não estarem dando certo. E às vezes nós agimos igual Jorão, botamos culpa no homem de Deus, botamos culpa em Deus. No capítulo 3 de 2 Reis, se eu não estou enganado, não precisa colocar no telão, que pode ser que esteja furado a minha referência. Mas havia uma guerra ali. Aí o rei Acabe, é o rei Acabe, eu sei que tem 3 reis ali, e eles vão para uma guerra,
Tá, eu acho que é o Acabe, o Josafá e outro rei. E eles mandam chamar o profeta Eliseu. É o Jorão, né? E eles começam a pedir para que Eliseu ore. Ore por eles. Aí Eliseu olha assim. Acabe foi com Elias, né? Aí eles olham para Eliseu. Aí Eliseu fala assim, mais ou menos assim: por que você acha que vou orar por você? Você tem desobedecido a Deus. Mas, em consideração a Josafá, eu vou orar por vocês. E eles oram. Mas aquilo ficou uma noda no coração daquele homem. Talvez por isso ele queria agora perseguir. Ele queria perseguir Eliseu a ponto de tentar cortar sua cabeça. E no verso 1 do capítulo 7 diz assim: assim diz o Senhor, amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha, 3,5 kg mais ou menos, como 2 medidas de cevada, 7 quilos mais ou menos, serão vendidas por uma peça de prata, mais ou menos 12 gramas. Eliseu se levanta no meio daquela situação, e ele libera uma palavra para aquele rei e para todos que estavam ali. A inflação estava grande, mas em 24 horas a posição ia mudar. Ele fala assim: olha, hoje estão vendendo uma cabeça de jumento por 80 ciclos de prata, 1 quilo de ouro, ou 1 quilo de prata. Mas amanhã, por volta dessa hora, tudo vai mudar. Vocês vão comprar tudo, mais ou menos, aí eu vou parafrasear o texto, como a preço de banana. O oficial, no verso 2, o oficial em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Irmão, tem sempre alguém que não tem fé no negócio. Tem sempre alguém que não vai acreditar. Tem sempre que vai dizer que não vai dar certo esse negócio. Tem sempre alguém que vai dizer não. O profeta Eliseu tinha acabado de liberar uma palavra poderosa ali. Aí aquele cara que era a pessoa mais próxima, que era o braço direito de Jorão, ele fala assim: rapaz, sei não, mas eu acho que nem se Deus, nem se o Senhor viesse abrir as janelas dos céus, isso não aconteceria. Aí eu acho que nessa hora Eliseu não ficou na carne, porque ele não era carnal, irmão, mas ele se levanta assim, e a vontade era de pegar assim no colarinho daquele servo do rei, naquele oficial do rei, e diz que, fala assim: infeliz, vai acontecer isso amanhã. Olha, você vai ver, mas não vai comer. Deus não se deixa escarnecer. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas Ele cumpre a sua palavra. E o texto vai seguir, porque o nosso Deus, Ele é o mesmo Deus que foi com Abraão, Ele é o mesmo Deus que foi com Jacó, Ele é o mesmo Deus que foi com Isaac, que foi com os juízes, é o mesmo Deus que foi com Elias, é o mesmo Deus que foi com Eliseu, é o mesmo Deus que está conosco, irmão. Aleluia! Ele não se deixa escarnecer. Ele vai fazer a sua palavra cumprir na sua vida e na minha vida, em nome de Jesus. E o texto vai dizer que haviam fora da cidade quantos leprosos? Quantos? 4 leprosos, irmão. O texto vai dizer que haviam 4 leprosos fora da cidade. E aqueles leprosos lá fora da cidade,
eles não podiam, os leprosos daquela época não podiam entrar na cidade, eles tinham que viver fora dela. E os leprosos, em uma época que tem comida à vontade, em época que não existe uma inflação como havia naquela época, em época que tudo está bem, eles já passam fome, já têm dificuldades. Agora imagine, irmão, naquele tempo lá, se faltava comida para o povo de dentro da cidade, imagina para aqueles 4 leprosos que ficavam no portão de fora da cidade. Será se havia esperança no coração daquele povo, desses 4 homens? Eles começam a pensar, começam a raciocinar. E talvez um tenha começado o diálogo, puxado a conversa. Rapaz, sabe de uma coisa? Nós não podemos entrar na cidade. Lá também não tem comida. Se nós ficarmos aqui esperando, nós vamos morrer. Se entrar na cidade também, nós vamos morrer de fome, porque não tem comida. Eles poderão nos matar também. E se ficarmos aqui fora de braços cruzados, nós vamos morrer da mesma forma. Vamos fazer o seguinte: vamos ter uma atitude. Vamos entrar no acampamento dos sírios, dos arameus. Aí olharam um para o outro assim e disseram: rapaz, nós não temos nada a perder. E eles resolveram, irmão, ter uma atitude. Às vezes, irmãos, as coisas não estão acontecendo na nossa vida e nós não temos atitude para nada, nem para morrer. Não, mas eu estou orando, estou jejuando, mas faça alguma coisa, meu irmão, tenha uma atitude. E aqueles homens, o texto vai seguir que eles resolveram entrar no acampamento dos sírios. E eles vão pensando: rapaz, será que eles ainda vão ser bem recebidos? Rapaz, talvez eles vão nos prender, mas talvez vai sobrar alguma coisinha para a gente comer lá. Mesmo preso, mas vai sobrar uma coisinha para nós comer. Irmãos, eles chegaram lá, não tinha ninguém na cidade. E eu queria que você ficasse de pé agora. Eles chegaram no acampamento, não tinha ninguém. E eles entraram numa tenda, comeram à vontade, beberam à vontade, vestiram algumas roupas, pegaram umas roupas novas para eles, pegaram algumas peças de prata, de ouro, e foi esconder em algum lugar na floresta, não sei. Aí eles voltaram de novo, foram numa outra tenda, não tinha ninguém também, porque estava o maior silêncio lá. E eles pegam mais comida, pegam mais ouro, pegam mais prata. E eles, quando eles querem levar para esconder outro tanto, eles começam a pensar assim: rapaz, o exército sírio, os arameus, foram embora, não tem ninguém aqui. Não é justo nós estarmos comendo aqui do bom e do melhor, pegar desse ouro, dessa prata, enquanto que o povo lá na cidade de Samaria não tem o que comer, está quase todo mundo morrendo. Nós temos que levar para eles essa boa notícia. Eles falam isso, porque senão amanhã pode ser que nós seremos castigados por isso. Agora, irmão, imagine esses 4 leprosos. Olhe, preste atenção, esses 4 leprosos que eram enjeitados pelos habitantes de Samaria. As pessoas não davam a mínima para eles, queriam que eles morressem, mas não queriam a aproximação com eles. E agora esses leprosos lá no arraial, eles lembram de um povo que só fazia mal para eles. Irmão, essa atitude, dizem que os leprosos, os mendigos, eles se importam com eles e com os outros.
Dizem que um mendigo, quando ele encontra pão, quando ele encontra um pedaço de bolo, ele tem prazer de dividir com aquele que não tem. Isso fala muito conosco, irmão. Fala muito conosco que somos igreja do Senhor. E agora eles se levantam diante desse pensamento. Eles chegam nas portas, nos portões de Samaria, e começam a gritar para os sentinelas: ei, olha, o exército sírio, os arameus foram embora, não tem ninguém lá, está tudo deserto. E lá tem muita comida, tem muita prata, tem muito ouro. Vocês precisam ir lá se alimentar também. Tem alimento para toda a Samaria. E aqueles soldados ouvem as palavras daqueles 4 leprosos e vão contar para o rei. E o rei, quando ouve essas palavras, ele fica meio temeroso. Rapaz, será se isso não é armadilha? Será que esses sírios, esses arameus não estão armando uma cilada, uma emboscada, para que quando nós abrimos os portões, eles nos atacam? E alguém se levanta e fala assim: não, vamos pegar desses cavalos que sobraram, vamos formar uma comitiva e vamos entrar até lá. Irmãos, e aqueles homens ouvem as palavras daquele mendigo, daqueles leprosos. E um detalhe: mas pastor, por que os arameus foram embora? Por que esse grande exército que cercava Samaria foi embora? Porque na medida que os 4 leprosos caminhavam em direção ao acampamento, o exército inimigo, ao invés de ouvir o caminhar de 4 pessoas, eles ouviram o caminhar de uma grande multidão. O caminhar daqueles 4 leprosos soou no ouvido do exército inimigo como se fosse uma grande multidão, como um exército muito grande. E agora o exército da Síria foi embora. E agora Jorão reúne o seu povo para que eles possam ir até o acampamento e se alimentar. E ele fala assim para o oficial dele: olha, aquele mesmo oficial que duvidou da palavra do homem de Deus, o rei fala para ele assim: olha, eu quero que você fique bem no portão para administrar, para que não haja bagunça. Imagine, irmão, um homem numa porta, querendo segurar uma multidão faminta, ele sabendo que tem comida do outro lado. Sei que os teus olhos era como nos dias de promoção aqui no supermercado, no Mix. Quando tem promoção que abre os portões, sai aquela ruma de gente correndo, atropelando todo mundo. Foi assim que aconteceu. E aquele homem que se levantou contra o profeta do Senhor, ele foi pisoteado. Ele viu o alimento, mas não se alimentou. Posso até chorar, aleluia. Sabe, irmãos, mas a alegria, essa boa notícia vem de manhã, tem que ser compartilhada aos que precisam de pão. És Deus de perto, você conhece a palavra do Senhor hoje. longe, o Evangelho chegou até a tua casa. nunca muda. Você tem se alimentado desse pão, que é a palavra dele, e a tua vida tem mudado. Essa boa notícia que chegou até o teu coração, essa boa notícia que chegou até a tua casa, tem que ser compartilhada com aqueles que precisam também. Porque lá fora existe uma multidão que também precisa de pão. Não é tempo de ficar acomodado. É tempo de compartilhar daquilo que você recebeu.
tua palavra vai se Glória a cumprir. Deus. Deus de aliança, Deus de aliança. Existem pessoas Deus cercadas de hoje pelo inimigo também. Deus que Pessoas não vivendo no meio do medo. mente. Pessoas cercadas pelo inimigo, vivendo Tudo situações pode passar, as mais desastrosas pode possíveis. mudar, mas tua palavra Elas vivem um vai cerco financeiro, se cumprir. um cerco espiritual, um cerco Sei que os talvez de teus saúde. olhos um cerco, elas vivem sempre cercadas de um cerco da atentos opressão, permanecem sem esperança. em mim. Mas é você que Deus vai usar. E você tem que se E os levantar para teus compartilhar ouvidos daquilo que você tem recebido da parte de Deus. estão É sensíveis tempo de você para se levantar e ouvir começar meu clamor. a levar essa palavra para outras pessoas. Posso Comece a falar até desse amor. chorar, Comece a falar que existe pão, mas que existe a alimento. alegria vem Basta as pessoas de quererem. manhã. Comece a falar de Jesus, porque Ele é o pão És vivo que Deus desceu de do céu. perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel, sim, eu sei. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus Eu de tenho certeza. promessas, Eu tenho Deus certeza que você não conhece é pessoas homem pra que estão aprisionadas, mentir. estão sitiadas, cercadas Tudo pelo medo. pode passar, Pessoas precisando de uma palavra sua. pode Pessoas com mudar, fome, mas sede tua de Deus. palavra E sabe o que é que você vai fazer? se cumprir. É você que Deus vai pegar pela mão assim para você se levantar e falar desse amor, desse pão que tem alimentado a tua alma. Você vai se levantar e falar para outras pessoas que existe pão. Você vai se levantar e falar desse pão que tem mudado a tua vida, desse pão que tem saciado a tua fome. É você que Deus vai usar para levar a boa notícia. E a boa notícia é que existe pão, e que esse pão é Jesus. Ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que comer deste pão viverá eternamente. Vamos falar desse pão, irmãos. Vamos levar desse pão para outras pessoas em nome de Jesus. Deus te chama nessa noite para você crer nele. Deus que não é homem pra mentir. Creia na sua palavra. Tudo Você que está pode aqui nessa noite, passar. tenho certeza que você compreendeu essa mensagem. Essa palavra tocou o teu coração. Então creia. Creia no Senhor. Deus está te chamando nessa noite para que você venha crer nele, para que você venha deixar de viver essa vida seca, essa vida sem fé. Deus está te chamando para você deixar essa vida de religiosidade e se alimentar desse pão, comer desse pão. Nós queremos orar por você nessa noite. Você que está aqui, que compreendeu essa palavra, quer renovar sua aliança com o Senhor, quer se reconciliar, levante sua mão. Aleluias, glória a Deus. Aleluias. Bem-vindos à casa do Senhor,
Alguém mais que compreendeu essa palavra? Levante sua mão, nós queremos orar por você. Aleluias. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Vamos cantar essa canção. Deus de aliança, Deus de promessa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus tem promessa para você. Deus de aliança, Deus de promessa. Aleluia. Deus que não é homem. Levante suas mãos para os céus. Começar a falar com Deus. Tudo pode passar. Mas Ele te Tudo apresentamos pode mudar. Esses jovens, Mas jovens, tua Senhor. palavra Abraça-o, vai recebe de se volta. cumprir. Igreja, recebe esse rapaz. Deus de Senhor, aliança, meu irmão, que o Senhor te Deus abençoe. de promessas. Sinta-se Deus abraçado que pelo não Senhor nesse é momento. homem pra Deus não se esqueceu de você. Deus tem andado com tudo você. pode passar, tudo pode Senhor, recebe esse mudar, jovem novamente. mas na tua presença. palavra Que ele vai possa se caminhar cumprir. juntamente conosco. Deus nós, de igreja do Senhor, aliança, possamos estar do seu lado Deus de também, no seu dia a dia, se promessa. preocupando, orando, Deus que intercedendo não por ele, é levando a palavra, abraçando. mentir. Desperta a tua igreja para ser Tudo pão para pode aquelas pessoas que precisam. passar, E assim, tudo Deus, pode perdoa os pecados do teu filho. mas tua Recebe-os de volta. palavra vai Nos se levanta, Senhor, como cumprir. igreja, para dizer as Deus de tuas boas novas. aliança, Paizinho, a tua igreja está aqui reunida nessa noite. Perdoa os nossos pecados. Pecado de acomodação, muitos irmãos acomodados, pastores acomodados. Desperta no Senhor. Espírito Santo, coloca-nos a tua sensibilidade para nos preocupar com aquelas pessoas que estão precisando de salvação. Levante suas mãos para o alto, meu querido. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre você, sobre a tua casa. E te dê paz e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos dê uma semana de vitória, uma semana de livramento, uma semana onde nós possamos acordar preocupados em levar pão para aquelas pessoas que precisam. E assim, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco todos os dias até a consumação do século. Em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda Rei Jesus. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Vai se cumprir na sua vida. Deus de Vai se cumprir na tua vida. Porque o nosso Deus é um Deus de aliança. Ele é um Deus de promessas. Ele Deus cumpre a que sua não palavra. é Em nome de Jesus. homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra